Entre 1683 e 1713, a Caatinga nordestina presenciou um dos mais brutais genocídios silenciados da história do Brasil, o Massacre dos Cariris. Homens, mulheres e crianças indígenas que buscavam apenas viver em paz em suas terras foram dizimados por colonos e milícias com a barbárie justificada como guerra justa. Séculos depois, a historiadora e ativista Aruanã, descendente Cariri, e o obstinado arquivista Dr. Elias Monteiro dedicam suas vidas a desenterrar essa verdade inconveniente. Eles enfrentam poderosas elites, herdeiras dos beneficiários do extermínio, que preferem manter o passado enterrado. É uma luta desesperada pela memória, por justiça histórica e contra o esquecimento forçado de uma ferida que ressoa e molda as desigualdades do presente brasileiro. Há silêncios que gritam mais alto que qualquer estampido de arma. Há verdades que, mesmo enterradas por séculos sob camadas de conveniência e negação, se recusam a morrer. Entre 1683 e 1713, no coração árido e resiliente da Caatinga nordestina, o que ecoou não foi apenas o vento seco, mas o terror, os gritos desesperados de um povo e o som impiedoso da barbárie. Um genocídio, um extermínio em massa convenientemente apagado dos anais da história oficial, mascarado por narrativas de pacificação e progresso, que serviam aos interesses de um império colonial sedento por terras e poder. Quem de fato protegeu os culpados e apagou os vestígios desse extermínio? Como as elites da época puderam justificar tamanha barbárie como guerra justa? E o que significa para uma nação construir sua identidade sobre as ruínas de um genocídio não reconhecido? Este é um cold case que atravessa séculos, uma ferida aberta na alma do Brasil. Se você acredita que a verdade merece ser desenterrada, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe desta investigação profunda. Imagine a cena. Um fim de tarde dourado pintando o sertão, o ar pesado com o cheiro de terra seca, a promessa de uma noite estrelada e repleta de lendas ancestrais. Em uma pequena aldeia Cariri, a vida seguia seu ritmo ancestral, ditado pela natureza e pela sabedoria dos mais velhos. Crianças brincavam sob a sombra acolhedora de um juazeiro centenário. Mulheres teciam redes coloridas e preparavam a refeição da noite. Homens retornavam da caça, suas vozes calmas e risos misturando-se à melodia dos pássaros. De repente, o horizonte, antes sereno e pacífico, é rasgado. Não por uma tempestade anunciada, mas por uma onda de fumaça escura e o galope brutal de cavalos. O silêncio da Caatinga é rompido por gritos, não de alegria, mas de puro e desesperador terror. O estampido das armas de fogo ecoa, sobrepondo-se aos clamores, aos choros, à vida que se esvai de forma abrupta e cruel. Em questão de poucas horas, a aldeia, antes vibrante, transforma-se em um cenário de horror indizível. Corpos, sangue. Onde antes havia vida, agora apenas cinzas e o silêncio pesado da morte. Como pôde tamanha crueldade ser perpetrada contra um povo que só desejava viver em paz em sua própria terra? Séculos se passaram, mas a dor e a luta contra o esquecimento persistem, ecoando nas gerações. Hoje, essa batalha por justiça histórica é encarnada por Aruanã, uma jovem historiadora e ativista indígena, descendente direta dos Cariri. Ela não viveu o massacre, mas carrega em seu sangue e em sua alma o peso da ancestralidade e a chama de uma indignação que não pode ser apagada. Aruanã dedica sua vida a desenterrar os registros manipulados e as histórias orais silenciadas, confrontando a versão oficial que convenientemente apagou o genocídio. Ela se depara com muros de silêncio, com documentos extraviados e com a apatia de muitos que preferem não revisitar as páginas mais sombrias de nossa história, temendo o que possa ser revelado. Até onde você iria para honrar a memória de seus antepassados e para que a verdade prevaleça,
Mesmo, mesmo quando a sociedade insiste em virar a página, Aruanã não está sozinha nessa cruzada. Em sua jornada implacável, ela cruza o caminho de Dr. Elias Monteiro, um arquivista obstinado. Inicialmente cético, um homem de papéis e fatos frios, Elias se vê arrastado para a teia densa de documentos manipulados, registros convenientemente perdidos e testemunhos orais silenciados por séculos. A cada nova descoberta, a cada fio de verdade desenterrado, a convicção de Elias se aprofunda, transformando sua curiosidade acadêmica em uma obsessão por justiça. Mas a verdade, em um país onde a história foi escrita pelos vencedores, é uma arma perigosa. Eles enfrentam ameaças veladas, olhares de desprezo e a resistência silenciosa de setores poderosos que por gerações se beneficiaram do esquecimento. São os herdeiros daqueles que lucraram com o genocídio, detentores de vastas propriedades e influência, que hoje perpetuam o negacionismo histórico. A luta não é apenas contra fantasmas do passado, mas contra as estruturas de poder que se ergueram sobre o sangue dos cariris. Você já se perguntou o preço da verdade quando ela confronta séculos de impunidade? Compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. A pequena cidade que hoje se ergue sobre as cinzas daquelas aldeias cariris é um microcosmo de uma nação dividida, um espelho das cicatrizes que o tempo teima em não apagar. Suas ruas poeirentas guardam segredos sussurrados, olhares desconfiados e um silêncio cúmplice que pesa no ar como a umidade antes de uma chuva que nunca vem. Aos que negam veementemente o passado, os que tentam justificar as atrocidades com a retórica do progresso e da civilização, e os que no fundo sabem a verdade, mas temem falar, acorrentados pelo medo ou pela conveniência. Rumores sobre terras tomadas à força, fortunas construídas sobre o trabalho escravo e a eliminação sistemática de povos integram a paisagem social e econômica da região, transmitidos de geração em geração, como lendas sombrias que ninguém ousa contar em voz alta, sob pena de represálias veladas. A comunidade está longe de ser um bloco homogêneo. Ela é fragmentada entre aqueles que se beneficiam da amnésia histórica, cujas famílias prosperaram sobre a terra ensanguentada, e os poucos que ousam questionar, mesmo que a portas fechadas, correndo o risco de serem marginalizados ou, pior, silenciados. Aruanã e Elias percebem que o genocídio não foi apenas um evento isolado de violência esporádica, mas uma estratégia calculada, meticulosamente planejada, com a participação ativa e o silêncio complacente de muitos, desde os pequenos proprietários de terra até as mais altas esferas do poder colonial. Uma conspiração de silêncio que se estende por séculos, quase perfeita em sua capacidade de apagar vestígios. Ao revisitar os poucos registros remanescentes nos empoeirados arquivos e confrontá-los com as memórias transmitidas oralmente pelos raros descendentes e pesquisadores corajosos, a cena do crime se reconstrói em detalhes aterrorizantes e inegáveis. Não era uma batalha, como os colonizadores tentaram pintar em suas crônicas oficiais. Era uma execução premeditada em larga escala. Evidências apontam para a sistematicidade da violência. Aldeias inteiras cercadas, bloqueando qualquer chance de fuga ou defesa. Testemunhos falam de emboscadas traiçoeiras, de promessas de paz quebradas com brutalidade inaudita, de massacres perpetrados em momentos de trégua forçada, quando a guarda dos cariris estava baixa. Armas de fogo europeias contra arcos e flechas e a força da fé cariri. A disparidade era gritante, a covardia inegável. Os relatos orais, passados de geração em geração, descrevem cenas de horror inimaginável. Corpos mutilados, mulheres e crianças não poupadas, a terra sagrada manchada de sangue inocente.
Não havia piedade, apenas uma sede insaciável por extermínio, por apagar a própria existência de um povo que ousava resistir, ou simplesmente ocupar terras cobiçadas pelos recém-chegados. Os detalhes impossíveis não residem tanto na crueldade, que infelizmente é uma constante na história da colonização, mas na quase total ausência de registros oficiais que condenassem ou sequer documentassem a verdadeira extensão da barbárie. Como um massacre de tamanha proporção que dizimou comunidades inteiras pôde ser tão meticulosamente varrido para debaixo do tapete da história? Os poucos documentos coloniais que mencionam os conflitos falam em guerras justas contra índios rebeldes, pintando os cariris como selvagens que mereciam seu destino, convenientemente ignorando a violência unilateral e a exploração que os precederam. A cena do crime, expandida para dezenas de aldeias e quilômetros de Caatinga, não deixou apenas ossadas e cinzas, mas um vácuo documental, uma lacuna ensurdecedora que grita por reconhecimento. Quem teve o poder e a motivação para reescrever a história com tanto sucesso, transformando vítimas em agressores e genocídio em legítima defesa? A investigação inicial, se é que se pode chamar assim, foi uma farsa conveniente, orquestrada para legitimar a violência e acobertar os verdadeiros culpados. As poucas pistas que surgiram eram, na verdade, narrativas fabricadas para justificar a expansão territorial e a escravização indígena. Documentos da época, quando existem, são repletos de eufemismos, descrevendo pacificação onde houve extermínio e submissão onde houve resistência brutalmente esmagada. Os suspeitos eram invariavelmente os próprios cariris, acusados de insurreição ou idolatria, justificando qualquer retaliação. Não havia espaço para a verdade, apenas para a versão oficial que servia aos interesses da coroa portuguesa e das elites locais, sedentas por terras e mão de obra. Qualquer tentativa de denúncia ou de busca por justiça por parte dos poucos missionários ou colonos que se horrorizavam com a barbárie era rapidamente abafada. Registros foram convenientemente perdidos ou danificados em incêndios misteriosos nos arquivos, testemunhas foram silenciadas ou coagidas. A impunidade era a regra, não a exceção. A investigação oficial, ou a falta dela, não levava a lugar nenhum, não porque não houvesse culpados, mas porque os culpados eram protegidos pelas mais altas esferas do poder. O caso, para a administração colonial, foi resolvido e convenientemente arquivado sob o peso da vitória e da civilização. Mas para Aruanã e Dr. Elias, o arquivamento oficial é apenas o ponto de partida. Eles sabem que as pistas falsas e os becos sem saída, que frustraram qualquer busca por justiça no passado, são, paradoxalmente, as chaves para desvendar o que realmente aconteceu. A ausência de registros, a manipulação de documentos, o silêncio ensurdecedor. Tudo isso se torna, para o olhar treinado de um investigador de cold cases, evidência da conspiração. A frustração, que por séculos condenou a memória dos cariris ao esquecimento, agora alimenta a determinação de Aruanã e Elias. Eles buscam não apenas os nomes dos assassinos, mas os nomes daqueles que os protegeram, que financiaram a barbárie e que ainda hoje se beneficiam de um legado de impunidade. O caso foi arquivado, sim, mas a verdade jamais foi sepultada. Ela apenas aguardava o momento certo para emergir das sombras. O arquivamento oficial, para a coroa e suas elites, significou o fim. Para Aruanã e Dr. Elias, era apenas o prefácio de uma obsessão que consumiria suas vidas. Eduanã, com a resiliência da caatinga em suas veias e a memória de seus ancestrais queimando em sua alma, mergulhou ainda mais fundo na busca. Cada registro manipulado, cada testemunho silenciado, cada nome apagado se tornava um combustível para sua determinação.
Suas noites eram povoadas por sonhos e pesadelos, visões de aldeias em chamas, gritos ecoando, o cheiro de fumaça e sangue. Ela sacrificou a estabilidade acadêmica, a paz pessoal, enfrentando o ceticismo de colegas, a indiferença de instituições e as veladas ameaças de quem não queria o passado perturbado. Sua metodologia era uma fusão de oralidade e academia, buscando os fragmentos de memória que ainda resistiam nas comunidades isoladas, nas canções, nas lendas, nas dores não ditas. Ela compreendia que a verdade dos cariris não estava apenas nos papéis empoeirados, mas na voz de seus descendentes, na terra que guardava seus segredos. Dr. Elias Monteiro, por sua vez, um homem que antes se apegava à frieza dos fatos documentados, viu sua curiosidade acadêmica metamorfosear-se em uma cruzada pessoal. A teia de omissões e falsidades nos arquivos coloniais o instigava como nenhum outro mistério. Ele passou a dedicar-se a uma arqueologia documental forense, vasculhando cada linha, cada margem, cada rasura em manuscritos centenários. Seu escritório, antes organizado e asséptico, transformou-se em um labirinto de mapas antigos, cartas empoeiradas, diários de viajantes e relatórios de missões, todos dissecados com a precisão de um cirurgião. Ele buscava não apenas o que estava escrito, mas o que não estava, os espaços vazios, os silêncios eloquentes que denunciavam a manipulação. Elias arriscou sua reputação, sua carreira e até sua segurança, pois cada descoberta o aproximava dos poderosos herdeiros da impunidade, aqueles cujas famílias ainda detinham o controle de terras e fortunas construídas sobre o genocídio. Juntos, Aruanã e Elias formaram uma aliança improvável, mas inabalável. A paixão visceral de Aruanã pela sua ancestralidade e sua profunda conexão com as histórias orais dava vida aos documentos frios que Elias desenterrava. E a metodologia rigorosa e o ceticismo acadêmico de Elias davam peso e credibilidade às narrativas que Aruanã recolhia. Foi essa sinergia que abriu novos caminhos para a verdade. O avanço científico, neste caso, não veio de uma nova tecnologia mirabolante, mas da reinterpretação de dados há muito ignorados e da aplicação de novas lentes de análise. Elias, utilizando técnicas de paleografia e crítica textual avançadas, começou a identificar padrões de censura e alteração em documentos oficiais da época colonial. Ele notou a repetição de frases padronizadas para descrever conflitos com os cariris, sempre justificando a violência como resposta a uma rebelião imaginária. Essas inconsistências, uma vez isoladas, revelaram a mão de um aparato burocrático coordenado, empenhado em construir uma narrativa conveniente. Aruanã, por sua vez, com o apoio de arqueólogos e antropólogos que se sensibilizaram com sua causa, iniciou um levantamento detalhado de sítios arqueológicos não mapeados, baseando-se nas indicações das histórias orais de sua comunidade. Em um desses locais, escondido sob a vegetação densa da Caatinga, eles encontraram vestígios de uma antiga aldeia cariri. Não era apenas um assentamento, era um local de massacre. Restos de cerâmica quebrada, utensílios de caça e, o mais chocante, indícios de valas comuns. A análise geoespacial das ruínas, combinada com datação por carbono 14 em alguns artefatos e amostras de solo, confirmou o período exato dos massacres narrados oralmente e nos documentos manipulados por Elias. A ciência, na sua forma mais pura de investigação e análise, estava finalmente dando voz aos que foram silenciados. Mas a maior revelação veio de um microfilme deteriorado, descoberto por Elias em um arquivo obscuro de Lisboa. Um documento que parecia uma simples lista de suprimentos para uma expedição militar. No entanto, em anotações de rodapé, escritas em uma caligrafia minúscula e quase ilegível,
Havia referências a pagamentos por cabeça de índios rebeldes e menções veladas a ações de limpeza em certas regiões. A análise forense do documento revelou que as anotações tinham sido adicionadas posteriormente, mas com tinta da mesma época, indicando uma tentativa de registrar a verdade por alguém que talvez se arrependeu ou temeu as consequências. Aquelas poucas linhas eram a prova irrefutável de que o genocídio não foi apenas tolerado, mas ativamente encomendado e financiado. Era a ponta do iceberg de uma conspiração que se estendia muito além das milícias locais, alcançando as mais altas esferas do poder colonial. A esperança, há séculos adormecida, reacendia-se. Mas quem seria o autor daquelas anotações? E qual o real alcance dessa rede de poder que orquestrou e apagou o massacre dos Cariris? O inimigo oculto estava prestes a ser desmascarado. Mas a que custo? Aquelas poucas linhas, quase apagadas pelo tempo e pela negligência, eram mais que simples anotações. Eram a voz de uma consciência há muito silenciada. Um fantasma do passado que se recusava a ser varrido para debaixo do tapete. Aruanã e Elias sabiam que tinham em mãos a ponta de um iceberg, mas quem teria sido corajoso o suficiente para desafiar o poder estabelecido e registrar a verdade brutal? Com a paciência de um arqueólogo desenterrando artefatos preciosos, Elias mergulhou ainda mais fundo na paleografia, comparando a caligrafia minúscula com centenas de outros documentos da época. Ele buscava uma correspondência, um padrão, qualquer vestígio que pudesse identificar o autor anônimo daquelas revelações explosivas. Horas se transformaram em dias e dias em semanas, enquanto os dois trabalhavam incansavelmente. Aruanã, por sua vez, revisitava as histórias orais de sua comunidade, buscando ecos de um aliado oculto ou de um dissidente entre os colonizadores, alguém que por piedade ou por um lampejo de humanidade pudesse ter documentado os horrores. As lendas falavam de um escriba das sombras, um homem atormentado que, antes de desaparecer, deixou papéis que queimavam como brasas. Seria ele? A resposta veio de um diário de bordo de um missionário jesuíta quase desintegrado, encontrado em um pequeno museu regional no interior da Bahia. Em uma das últimas páginas, datada de 1714, havia uma menção a um jovem escrivão da coroa, de nome Sebastião de Lemos, que padecia de profunda melancolia e remorsos inomináveis, após uma campanha militar contra os Cariris e que registrava em segredo as verdadeiras contas da barbárie antes de ser transferido e nunca mais visto. A caligrafia do diário do jesuíta, ao transcrever um trecho dos escritos de Sebastião, era idêntica às anotações no microfilme. Sebastião de Lemos, um burocrata de baixo escalão, atormentado pela crueldade que testemunhou, havia sido o corajoso escriba das sombras. Sua vida, consumida pelo peso da verdade, havia sido um sacrifício silencioso. A identificação de Sebastião de Lemos não era apenas a descoberta de um nome. Era a validação de que a conspiração para apagar o massacre era tão grande que alguém de dentro sentiu a necessidade de registrar a verdade, mesmo que em segredo. As anotações de Lemos eram a chave para desvendar a primeira camada da rede de poder. Ele listava nomes, não apenas dos comandantes das milícias, mas dos financiadores. Senhores de engenho, grandes proprietários de terras recém-adquiridas e até mesmo figuras ligadas à administração colonial, cujas famílias hoje são pilares da elite econômica e política da região. Os pagamentos por cabeça não eram uma metáfora, mas uma recompensa direta pelo extermínio, um incentivo macabro que transformava vidas indígenas em mera moeda de troca. Com cada nome revelado, a teia de impunidade se tornava mais densa e perigosa para Aruanã e Elias. A proteção dos culpados não era um ato isolado,
mas uma estrutura institucionalizada, um pacto de silêncio que se estendia das fazendas mais remotas até os corredores do poder em Lisboa. Os herdeiros dessas fortunas, que por séculos prosperaram sobre o sangue cariri, começaram a sentir o tremor de seus alicerces. As ameaças veladas transformaram-se em algo mais concreto. O escritório de Elias foi invadido, documentos foram revirados, mas, por sorte, os mais sensíveis já estavam digitalizados e em local seguro. Aruanã recebeu mensagens anônimas, alertando-a para deixar o passado descansar e para não perturbar os mortos. A sombra da repressão, que um dia silenciou os cariris, parecia agora se estender sobre eles. Era evidente que a verdade, quando confronta o poder e o privilégio, nunca vem sem um preço. Mas Aruanã e Elias estavam determinados. Eles haviam encontrado não apenas um escriba, mas um mártir da verdade, e suas anotações eram a prova irrefutável de que o genocídio foi um crime orquestrado, não um conflito isolado. Como se pode esperar justiça quando a própria história foi escrita para proteger os algozes? E até onde esses herdeiros do silêncio iriam para manter seus segredos enterrados? Se esta jornada pela verdade te instiga, compartilhe este vídeo para que a voz de Sebastião de Lemos e dos cariris ecoe por todo o Brasil. A teia de silêncio, que por séculos pareceu inquebrável, começou a se desfazer fio a fio. As anotações de Sebastião de Lemos, o escriba das sombras, eram a prova irrefutável, a ponta de um novelo que Aruanã e Elias puxavam com a ferocidade de quem busca não apenas a verdade, mas a redenção. A lista de nomes, escrita em uma caligrafia miúda e quase esquecida, não revelava apenas os mandantes do massacre, mas delineava um mapa da impunidade, traçando a linhagem de poder que se estendeu até o presente. Eram os mesmos sobrenomes que hoje figuravam nos conselhos de grandes corporações, nas cadeiras do parlamento regional e nas vastas propriedades rurais que se espalhavam pela Caatinga, terras que, ironicamente, haviam sido tomadas à força dos cariris. O inimigo oculto não era um fantasma do passado, mas uma força viva, enraizada nas estruturas da sociedade, protegida por gerações de conivência e silêncio. As ameaças veladas contra Aruanã e Elias intensificaram-se de forma alarmante. A invasão do escritório de Elias foi apenas o prenúncio. Seus computadores foram alvo de ataques cibernéticos sofisticados, tentando apagar os dados digitalizados que ele e Aruanã haviam coletado com tanto sacrifício. Aruanã, por sua vez, encontrou sua casa em Mirandiba com sinais de arrombamento, embora nada de valor material tivesse sido levado. O recado era claro. Eles sabiam onde ela morava e estavam observando. No campus universitário, Elias começou a sofrer uma campanha de difamação, com rumores sobre a falta de rigor científico de sua pesquisa e motivações políticas por trás de seu trabalho. Tentavam descredibilizá-lo, isolá-lo, apagar sua voz acadêmica antes que a verdade pudesse ecoar. Mas cada ataque, cada tentativa de intimidação, apenas reforçava a convicção de que estavam no caminho certo. Aruanã, com a sabedoria ancestral, sabia que a verdade é como a água na Caatinga. Pode ficar oculta por muito tempo, mas sempre encontra um caminho para a superfície. Elias, com sua lógica implacável, via nos ataques a confirmação da força dos oponentes e, consequentemente, da potência de suas descobertas. Eles estavam mexendo em um vespeiro de séculos, e a reação era a prova de que a colmeia ainda estava ativa. A cada nova conexão entre os nomes de Lemos e as famílias atuais, a complexidade do encobrimento se revelava. Não se tratava apenas de apagar um evento, mas de reescrever a própria história regional e nacional, construindo uma narrativa de desbravamento e civilização que convenientemente ignorava o genocídio como seu alicerce.
As instituições que deveriam proteger a memória e a justiça, arquivos públicos, universidades, até mesmo certas instâncias do poder judiciário, haviam sido, por conveniência ou por cumplicidade, cooptadas ou silenciadas ao longo do tempo. Aruanã e Elias perceberam que a batalha não era mais apenas pela revelação de um massacre antigo, mas pela própria integridade da memória histórica do Brasil. Eles decidiram que a única forma de combater o silêncio e as ameaças era tornar a verdade inegável e pública. Começaram a preparar um dossiê detalhado com todos os documentos de Sebastião de Lemos, as análises paleográficas de Elias, os resultados das datações por carbono 14 nos sítios arqueológicos e os testemunhos orais dos descendentes cariris. A cada página, a história dos cariris, antes um murmúrio, ganhava volume, transformando-se em um grito. Eles sabiam que, ao publicar suas descobertas, estariam se expondo a riscos ainda maiores. Mas a voz de Sebastião de Lemos, ecoando através dos séculos, e a memória dos cariris massacrados, exigiam essa coragem. Era uma corrida contra o tempo, contra o poder de quem não queria que a história fosse reescrita, contra as próprias estruturas que ainda hoje se beneficiam da impunidade. O preço da verdade era alto, mas o preço do silêncio era a condenação de um povo ao esquecimento eterno. Quem seriam os primeiros a tentar silenciá-los de vez? E como uma verdade tão antiga poderia, finalmente, abalar os alicerces do presente? A decisão de Aruanã e Elias de tornar o dossiê público era um ato de bravura, quase de desespero, contra um inimigo que parecia onipresente e intocável. Eles sabiam que a publicação não seria simples, pois as portas da grande mídia e das editoras mais renomadas estavam fechadas, controladas ou influenciadas por aqueles que se beneficiavam do silêncio. Optaram por uma estratégia de guerrilha informacional. Vazariam partes do dossiê para veículos independentes, para blogs de ativistas, para redes sociais, e contariam com a força da reverberação das comunidades indígenas e dos movimentos sociais. O primeiro passo foi dado em uma pequena coletiva de imprensa quase clandestina, organizada em um centro cultural periférico, com poucos jornalistas independentes e representantes de movimentos sociais. Ali, Aruanã, com a voz embargada pela emoção e pela ração, apresentou os primeiros fragmentos da verdade de Sebastião de Lemos, as fotos dos sítios arqueológicos, as análises de Elias. O impacto foi imediato, ainda que restrito. O burburinho começou. Pequenas matérias em jornais alternativos, postagens virais nas redes sociais, podcasts investigativos. A história do massacre dos cariris, antes um eco distante, começava a ganhar corpo, a desafiar a narrativa oficial. Mas a reação dos poderosos não tardou. A campanha de difamação contra Elias na universidade escalou para um processo administrativo com acusações de conduta antiética e uso indevido de recursos. Tentaram suspender sua cátedra, manchar sua reputação de forma irreparável. Aruanã, por sua vez, viu sua bolsa de pesquisa ser misteriosamente cortada e seu acesso a arquivos públicos, antes garantido, foi dificultado por burocracias repentinas. As ameaças veladas deram lugar a intimidações mais diretas. Advogados das famílias citadas no dossiê enviaram notificações extrajudiciais exigindo a retirada das falsas acusações e ameaçando com processos milionários por calúnia e difamação. Mas o mais sinistro foi o que aconteceu com as vozes de apoio. Um dos jornalistas independentes que publicou a primeira matéria teve seu site hackeado e seus arquivos digitais apagados. Um líder comunitário cariri, que havia concedido um depoimento para o dossiê, sofreu um acidente de carro, que, embora não fatal, o deixou hospitalizado e amedrontado. A mensagem era clara. A teia de poder não apenas se estendia por séculos,
mas era capaz de agir com brutalidade no presente. As elites, acostumadas a operar nas sombras, estavam sendo expostas e não hesitariam em usar sua influência e recursos para manter o controle da narrativa. Aruanã e Elias, no entanto, não recuaram. Cada ataque apenas fortalecia sua convicção de que estavam no caminho certo. Eles sabiam que a verdade era uma chama que, uma vez acesa, seria difícil de apagar. Aruanã buscou refúgio e apoio nas redes de ativistas indígenas e de direitos humanos, que se mobilizaram para dar visibilidade ao caso e oferecer proteção. Elias, com sua mente analítica, transformou cada ameaça em mais uma prova da culpa, em mais um elo na corrente que ligava o passado sangrento ao presente corrupto. Ele começou a documentar cada ato de intimidação, cada processo, cada tentativa de silenciamento, transformando a perseguição em parte integrante da própria história do encobrimento. A luta não era mais apenas para desenterrar um massacre, mas para defender o direito à memória, a verdade e a justiça em um país que, por vezes, parecia ter medo de confrontar seus próprios fantasmas. A cada dia, mais pessoas eram tocadas pela história dos Cariris e pela coragem de Aruanã e Elias. Estudantes, professores, artistas e até mesmo alguns políticos de pouca expressão começaram a se manifestar, exigindo investigações e reconhecimento. A verdade, antes confinada a documentos empoeirados, começava a se espalhar como um incêndio na Caatinga, incontrolável e avassalador. A pressão aumentava de todos os lados. As famílias poderosas, que antes desprezavam as investigações de dois excêntricos, agora se viam obrigadas a reagir publicamente, emitindo notas de repúdio e contratando assessores de imprensa para tentar descredibilizar Aruanã e Elias. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada. A pergunta que ecoava era: por que tanto esforço para silenciar uma história antiga, se não houvesse algo a esconder? Os alicerces da impunidade, construídos sobre séculos de silêncio, começavam a rachar. O ponto de ruptura estava próximo. Mas quem seria a primeira vítima da verdade? E qual seria o preço final por desenterrar um genocídio que o poder queria manter enterrado para sempre? O incêndio na Caatinga da verdade, uma vez aceso, provou ser mais voraz do que os poderosos imaginavam. Apesar dos ataques coordenados e da tentativa de sufocar a narrativa, a história do massacre dos Cariris, alimentada pela coragem de Aruanã e Elias e pela fome de justiça de ativistas e comunidades indígenas, irrompeu para além dos círculos independentes. Um respeitado programa de TV investigativo, impulsionado pela repercussão nas redes sociais e pela indignação crescente, decidiu arriscar e dedicou um segmento especial ao caso. Pela primeira vez, a face de Sebastião de Lemos, o escriba das sombras, foi mostrada em rede nacional, e a voz de Aruanã, carregada de dor ancestral e determinação, ecoou em milhões de lares. Elias, com sua sobriedade acadêmica, apresentou as evidências documentais, desmascarando a guerra justa como um genocídio orquestrado. A exposição midiática foi um golpe devastador para as famílias que, por séculos, operaram nas sombras. O escândalo explodiu. A opinião pública, antes alheia, começou a se revoltar. Políticos, até então silenciosos ou coniventes, viram-se obrigados a emitir declarações mornas, pedindo apuração rigorosa. A Universidade de Elias, sob pressão externa, recuou no processo administrativo contra ele, mas a hostilidade interna permanecia. A bolsa de pesquisa de Aruanã foi reativada, mas o acesso aos arquivos continuava uma batalha diária. As ameaças, no entanto, não cessaram. Elas se tornaram mais sofisticadas e dissimuladas. A casa de Aruanã, em Mirandiba, foi novamente invadida, desta vez com a intenção clara de intimidar.
Objetos pessoais foram espalhados, símbolos cariris foram danificados e uma mensagem anônima, escrita com recortes de jornal, deixada na parede. O passado deve ficar enterrado. Você será a próxima. A ruína de sua casa ancestral, mesmo que apenas simbólica, era um golpe profundo. Elias, por sua vez, foi vítima de um acidente de carro planejado. Um pneu cortado antes de uma viagem longa que, por sorte, não resultou em tragédia, mas o deixou abalado e ciente de que a linha entre a ameaça e a execução havia sido cruzada. Eles sabiam que estavam em território perigoso, mas a verdade já havia sido lançada ao vento. Aruanã, com a força de seus antepassados, encontrou na agressão renovada um motivo para lutar ainda mais. Elias, com a mente ainda mais afiada pela raiva, percebeu que a única maneira de se proteger era continuar expondo, não dar trégua. Eles se tornaram um alvo, mas também um farol. A narrativa do encobrimento, antes uma muralha impenetrável, agora mostrava suas rachaduras. Em meio a essa escalada de intimidação, uma pista inusitada surgiu. Um ex-funcionário de um cartório antigo, já aposentado e doente, contatou Aruanã e Elias por meio da rede de ativistas. Ele havia guardado por décadas cópias de alguns documentos que, segundo ele, haviam sido desaparecidos do arquivo oficial nos anos 1970 durante uma suposta reorganização. Entre esses documentos estava um mapa detalhado da região da Caatinga no século XVIII, com marcações de propriedades e, chocantemente, anotações de terras livres de índios sobre as áreas onde os cariris viviam. E em uma das margens, uma pequena lista de nomes com valores pagos, acompanhada da data de 1713, o ano final do massacre. O mais perturbador, a lista incluía um nome, Silva e Costa, que não estava nas anotações de Sebastião de Lemos, mas que era o sobrenome de uma das famílias mais influentes e ricas da região hoje, com vastas propriedades justamente nas terras demarcadas no mapa. Essa nova evidência era a peça que faltava para ligar diretamente as elites atuais aos crimes do passado, não apenas por herança de bens, mas por herança de impunidade e de cumplicidade ativa na ocultação. A família Silva e Costa, que publicamente negava qualquer envolvimento e ameaçava processar Aruanã e Elias, agora via seu nome explicitamente ligado a um documento que parecia comprovar a compra de terras limpas de indígenas. O inimigo, antes difuso, ganhava um rosto mais nítido, uma linhagem mais concreta. Aruanã e Elias sabiam que tinham em mãos o estopim final. O dossiê, agora com essa nova e explosiva adição, não era mais apenas uma denúncia. Era uma acusação formal contra uma das famílias mais poderosas do país. A verdade era uma bala disparada e não havia como pará-la. Mas a que custo? A quem mais essa revelação poderia atingir? E como uma família com séculos de poder e influência reagiria ao ver seu legado manchado pelo sangue de um genocídio que eles tentaram apagar para sempre? A batalha pela memória estava prestes a entrar em sua fase mais perigosa e decisiva. O mapa do século XVIII, com suas anotações frias e a lista de nomes que incluía Silva e Costa, não era apenas um documento. Era uma confissão silenciosa, um eco gelado de um passado que se recusava a ficar enterrado. Aruanã e Elias, com a prova em mãos, sabiam que o inimigo oculto não era uma entidade amorfa, mas sim uma linhagem de poder com rosto e sobrenome que se entrelaçava com a própria fundação de uma elite regional. A revelação foi devastadora. O dossiê, agora completo com essa evidência irrefutável, foi divulgado simultaneamente em diversas plataformas independentes e entregue a um consórcio internacional de jornalistas investigativos, garantindo que o alcance fosse global e a censura local, ineficaz. A reação da família Silva e Costa foi de fúria e desespero.
Inicialmente, tentaram descredibilizar o documento, alegando falsificação. Mas a perícia paleográfica de Elias e a datação do papel, realizada por laboratórios independentes, confirmaram sua autenticidade. O clamor público foi ensurdecedor. Manifestações irromperam em várias cidades, exigindo justiça e reconhecimento para os povos cariris. As ações das empresas ligadas à família Silva e Costa despencaram na bolsa, e seus representantes foram publicamente confrontados. O inimigo oculto, que operara nas sombras por séculos, estava agora sob a luz implacável da verdade, exposto como parte integrante da comunidade e cujos lucros foram manchados pelo sangue de um genocídio. Aruanã e Elias, embora vitoriosos na batalha pela verdade, não emergiram ilesos. As ameaças se tornaram processos judiciais por calúnia e difamação, que, embora infundados, os exauriram financeiramente e emocionalmente por anos. A universidade, para evitar mais escândalos, ofereceu a Elias uma cátedra de pesquisa sobre a história indígena, mas a sombra da discórdia pairava sobre ele. Aruanã, por sua vez, tornou-se uma figura central no movimento indígena. Sua voz, um farol de resistência e memória, mas também um alvo constante de ódio e preconceito. A verdade sobre o massacre dos cariris, finalmente desenterrada, forçou a nação a confrontar uma de suas mais sombrias feridas. Novos livros foram escritos, monumentos propostos, e o nome dos cariris, antes sussurrado, agora ecoava em universidades e parlamentos. Contudo, a justiça plena, aquela que repara séculos de dor e impunidade, permanece uma jornada complexa e inacabada. As terras tomadas aos cariris ainda estão nas mãos dos herdeiros do massacre e o reconhecimento formal do genocídio, com suas implicações legais e sociais, ainda é uma luta contínua. A história de Sebastião de Lemos e seu ato de coragem, a obsessão de Elias e a resiliência de Aruanã revelaram que o passado nunca está realmente morto. Ele apenas espera o momento certo para sussurrar suas verdades. Mas, mesmo com a verdade exposta, será que o Brasil está realmente pronto para encarar o custo de sua própria história e, finalmente, curar as feridas abertas de um genocídio que o poder tentou apagar para sempre? A batalha pela memória é eterna. Se esta história te tocou, compartilhe-a e convide mais pessoas a se juntarem a essa reflexão sobre a memória e a justiça.